Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema Eu decreto, eu profetizo. Meus irmãos, é assustador, mas muitos hoje estão humanizando a fé. Estamos vivendo a época da humanização da fé. A fé hoje, ela é vista, ela é definida, conceituada como se ela existisse para satisfazer as necessidades materiais das pessoas. Os humanizadores da fé, eles definem fé de uma maneira corrupta. Eles dizem assim: se você consegue sonhar, imaginar uma coisa e crer que receberá essa coisa tal qual você imaginou, isso é fé. Ora, isso não é fé. Isso é corrupção da fé, porque a fé não é poder do pensamento positivo. A fé não é produto, fruto da mente humana. Meus amados irmãos, Jesus nunca ensinou que devemos sonhar, imaginar coisas pelas quais oramos. Jesus não ensinou isso. Então, essas coisas de imaginar, de sonhar, visualizar, ela tem a ver com o ocultismo. No ocultismo, o sucesso, segundo o ocultismo, é obtido por aqueles que sonham, visualizam com uma atitude mental positiva. É isso que eles ensinam. No ocultismo, visualizar, sonhar, imaginar algo para receber atrai a sorte. Isso é que o ocultismo ensina. Então, quando uma pessoa, um crente qualquer, uma pessoa, visualiza, imagina, sonha com uma atitude mental positiva e pensa que isso levará Deus a concretizar aquilo que você sonhou, essa pessoa está praticando o ocultismo. Meus amados irmãos, ainda continua surgindo cada vez mais no meu evangelho, jargões que não é sinônimo de verdadeira fé. Algumas pessoas usam esses jargões para repassar ao público de que são pessoas de grande fé. Por exemplo, eu decreto pela fé, eu determino pela fé, eu declaro pela fé. Precisamos entender, irmãos, que nós não podemos dar ordens a Deus. É Deus, é Ele Deus que determina, é Ele que decreta, é Ele que declara, e não o homem. Portanto, Deus é soberano e é Senhor. Então, esse eu, não é divino. O eu não é divino, o eu é humano. Portanto, o poder que dá a bênção, o poder que promove a bênção, não é do homem, é de Deus. E mais, nós não encontramos no Novo Testamento e nem encontramos no Antigo Testamento alguém fazendo uso dessa expressão. Eu declaro, eu determino, eu arrebento, e por aí vai. O problema desses jargões é que o eu entra em cena. Ou seja, o eu fica sendo o centro da fé. Aí a fé deixou de ser fé bíblica. Portanto, esses jargões não têm nada a ver com fé verdadeira. Pelo contrário, ele traduz a altivez do coração do homem. Portanto, alguns outros jargões, outro jargão usado é eu profetizo pela fé. Ora, meus amados irmãos, precisamos entender que a Bíblia ensina que a profecia não depende do eu querer. Por quê? Porque a profecia nunca é produzida pela vontade humana. O mais grave é quando a pessoa agrega a palavra fé a esses jargões. Eu profetizo pela fé.
Meus amados irmãos, se nós olharmos o Antigo Testamento, os homens de Deus nunca usaram essa expressão, eu profetizo pela fé. Pelo contrário, todas as vezes que os homens de Deus profetizavam no Antigo Testamento, eles diziam assim: assim diz o Senhor. Ou então eles diziam assim: veio a mim a palavra do Senhor. Nunca disseram, eu profetizo pela fé. Então, em todos os casos do Antigo Testamento em que se profetizava, não aparece o eu, aparece a pessoa de Deus. Então, esses jargões são totalmente alheios à palavra de Deus. Eles não demonstram fé bíblica, fé de qualidade. Aliás, Deus nos salvou para que nós reconheçamos a nossa insignificância, a nossa impotência. Moisés, por exemplo, reconheceu que era impotente por si próprio. Moisés estava consciente de sua insignificância. E é nesse estado de insignificância que aparece, que surge a fé, a dádiva da fé genuína, da fé bíblica, da fé verdadeira. Precisamos entender, meus irmãos, que nós fomos chamados para sermos escravos de Cristo. Pelo seu sangue derramado na cruz, nós somos chamados para sermos escravos de Cristo. E quem perde essa visão de escravo de Cristo, não perde a visão de ser insignificante. Quer ser magnífico, quer ser significante. E quem quer ser significante, magnífico, perde a noção da fé bíblica e não tem a fé bíblica. É evidente, quando estudamos a história da Bíblia, encontramos que a instituição da escravidão pelo Império Romano era notoriamente rejeitada, abusiva. Ninguém queria ser escravo na época do Novo Testamento. Ninguém queria ser escravo. A figura de escravo era ofensiva na época do Novo Testamento. No entanto, quando estudamos o Novo Testamento, o relacionamento do crente com Cristo retrata o relacionamento de escravo e senhor. Isso exclui toda a significância. Isso exclui toda a sugestão de altivez e de arrogância. Portanto, a arrogância, a presunção do eu profetizo, eu decreto, eu ordeno, eu, isso aí se opõe à fé genuína, se opõe à fé bíblica do Novo Testamento. E a falta de temor a Deus hoje é tão grande, a humanização da fé é tão grande, que nos dias de hoje que as pessoas, a arrogância é tão grande, que as pessoas dirigem-se a Deus com uma lista de ordens para Deus, para que Deus faça, realize, e não é nem ordem, além de ser ordem, exigências para Deus. Isso prova fé? Não. Isso prova altivez de espírito. Portanto, o crente, hoje passou muitas pessoas que se dizem crente, os humanizadores da fé, eles passaram a ser os mandões de Deus. Passam a exigir coisa de Deus. Apresentam uma lista de exigência a Deus, usando esses jargões humanísticos, arrogantes, do eu decreto, eu exijo, eu determino, eu profetizo pela fé. Meus amados irmãos e irmãs, se quisermos crescer na fé, se quisermos ter uma fé persistente, nós nunca devemos perder a visão de que somos escravos de Cristo, de que apenas temos uma posição de servo submisso. E o nosso dever não é outro, a não ser viver na dependência de Deus, na dependência conforme a vontade soberana de Deus. Portanto, que Deus vos abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Que o Senhor seja louvado nesta hora. Amém e amém. Muito obrigado.